Prezados irmãos e amigos, é grande a nossa alegria em estarmos reunidos novamente para compartilhar a palavra de Deus. Temos muita alegria em falar daquele que nos abençoa dia após dia. Daquilo falamos da palavra de Deus, e daquele é o Senhor que cada dia nos ajuda, nos abençoa, nos orienta. E é o que queremos dizer para você nesta hora. Que você tenha em mente aquilo que vem do Senhor para a sua vida, como para a minha vida também, e para a vida de todos aqueles que estão ao alcance de nossa voz. Nós teremos nesta ocasião a oportunidade de fazer uma introdução ao estudo das bem-aventuranças. Não dará para estudar as bem-aventuranças como um todo, porque o tempo nós não temos. Ficaremos horas e horas para fazer isso. Vamos encontrar o momento certo para passo a passo estudarmos essa preciosa palavra de Jesus aos seus discípulos e a nós também que aqui nos encontramos. Queremos dizer como vai suceder o momento de estudos que estamos aqui, compartilhando a palavra de Deus. E queremos que você se debruce sobre a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, dos versos 3 em diante até o verso 26. Não é todo o texto das bem-aventuranças, mas vamos ter aquilo que vai nos ajudar a entender melhor o que nos propomos a fazer nesta ocasião. Queremos pensar que para isso Jesus subiu ao monte, para dali ensinar aos seus discípulos. Nós não estamos no monte, embora a localização que nós temos é um lugar mais elevado da área e também do local onde me encontro em relação a vocês. Mas ao compartilhar a palavra de Deus, nós queremos tirar lições para as nossas vidas e nos ajudem a caminhar melhor. Também gostaríamos de informar a respeito do sorteio que deveria se fazer hoje, mas alguns problemas nos levaram a adiar o sorteio para daqui a 15 dias, ou seja, vamos fazer o sorteio da Bíblia, que vocês creem estão inscritos, não apenas inscritos, nós temos 198 pessoas já se inscreveram no programa, no canal. Além de estarem inscritos, esses 198, eles deverão se inscrever também na Sociedade Bíblica do Brasil e deverão também sugerir nomes de 2 pessoas. Podem ser parentes ou não, podem ser da igreja ou não, para poderem também participar juntamente com você desse sorteio. E será muito interessante se você conseguir que alguém dos que você indicou venha a ser sorteado. Já imaginou? Ele não teria outra chance de ser sorteado senão através de você. Olha só, que privilégio. Você leva para alguém não só a palavra de Deus, mas ainda a oportunidade de receber um exemplar novinho, última edição, da edição que trata da Bíblia, livro sagrado, livro santo, livro tão especial para as nossas vidas. Queremos também dizer que vamos não somente fazer isso, na próxima ocasião, dentro de 15 dias aproximadamente, mas também queremos convidar, se alguém ainda não se inscreveu, você tem chance, tem 15 dias para se inscrever e para concorrer, tá? Nos moldes como apresentamos aqui do concurso. Queremos também lembrar que esta ocasião nós teremos, dentro de momentos, uma mensagem musical que é uma preparação para o culto, para o estudo da palavra. Música essa que usaremos também ao término, para nos inspirar e sairmos daqui com a mensagem que ela passa para os nossos corações. Eu convido todos vocês a orarem comigo, nesta hora,
colocarem as suas vidas nas mãos de Deus e deixarem que Deus fale aos corações de vocês para cada instante desse culto que aqui passamos. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, pela oportunidade de aprendermos mais e mais da Tua palavra, para que as nossas vidas sejam enriquecidas, para que os nossos corações sejam aquecidos pela Tua palavra, e que saiamos daqui dispostos a colocá-la em prática no dia a dia das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. O sol que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Decidimos fazer a leitura do Sermão do Monte, indo do versículo 1, capítulo 5, até o versículo 20, não mais adiante, para não avançarmos em outros estudos posteriormente. E na palavra de Deus nós lemos assim, Mateus capítulo 5, de 1 até o 20, assim. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas
que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Até aqui essa leitura. Que Deus esteja abençoando este texto em nossos corações e nós estaremos começando a tratar dessas bem-aventuranças. Jesus subiu ao monte para falar aos discípulos. Ali ele estava no alto, os discípulos mais abaixo, mas não era a posição que interessava. Interessava é que a sua voz iria se projetar para mais longe, e bem mais longe as pessoas ouviriam a sua voz. E ali estavam as pessoas reunidas. Os discípulos mais próximos, os 12 apóstolos, e os outros se acomodaram ali para ouvir Jesus falar. E quando ele viu os discípulos, as pessoas se aproximarem, então ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa assim. E muitas pessoas pensam a respeito do pobre de espírito como vulgarmente se diz: fulano é um pobre de espírito, querendo dizer que ele não bate bem na cabeça, não é bom, tem bom juízo, ou que fulano é uma pessoa demente, ou uma pessoa que não pode ser levada em consideração. Mas Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Interessante a palavra pobre. No grego, a palavra pobre é ptukos. Ptukos, no grego, significa que não tem nem um centavo. É pobre mesmo. Aí não é questão de ser pobre de espírito porque não é bom da cabeça. Significa que é humilde de espírito. Normalmente a gente fala assim de alguém que não tem bens materiais, nós dizemos: ele é pobre. Ele é pobre no espírito. Ele é pobre financeiramente, não. A sua mente tem uma maneira tal de pensar que ele é humilde diante das outras pessoas. E se você quer se aproximar de Jesus e ter parte no reino dos céus, a primeira coisa que você vai ter que ser pobre no espírito. É saber que você não tem conhecimento algum. E que Deus tem todo o conhecimento e quer passar para você. E você pode então ter a sua vida enriquecida pelo poder de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós pensarmos que sabemos muito, não vamos aprender nada. Mas se nós nos humilharmos e reconhecemos que não temos o conhecimento de tudo e que precisamos aprender, Deus quer nos ensinar. E Ele vai ensinar. Ele vai fazer com que a nossa mente se amplie e nós possamos crescer no conhecimento da palavra. E crescer para o melhor discernimento da palavra. Para que a palavra não seja algo difícil de ser compreendido. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque acham que ela é difícil. Não, não é difícil. E se você souber quem escreveu, o que escreveu, por que escreveu, você vai entender
que Deus tinha o propósito de alcançar as pessoas mais humildes com essa mensagem. Muitos dos escritores da Bíblia eram, como no Novo Testamento, pescadores. Pedro, João, eles tinham a sua vida à beira-mar no Mar da Galileia. Eram homens simples do povo. Não eram pessoas que tivessem nenhum grau de doutorado ou o que seja. Jesus lidou com homens simples. É verdade que teve também alguns que tinham autoconhecimento, como Paulo, que era doutor da lei, mas perseguiu o evangelho. E só a graça de Deus o alcançou para que ele se arrependesse e mudasse a sua vida e se tornasse um discípulo de Jesus Cristo. Também nós encontramos Lucas, que era um médico, um homem que tinha um conhecimento da medicina para poder tratar as pessoas que vieram a ele. Então nós podemos aprender na palavra de Deus que temos as bem-aventuranças, que são a afirmação que nós seremos felizes. Quando nós temos as bem-aventuranças, nós podemos entender, Jesus disse, felizes são os pobres de espírito. Ou seja, felizes são aqueles que são humildes no espírito. E começa aí. Porque quem se orgulha não aprende. A pessoa está orgulhosa de si mesmo, dos seus entendimentos, seu entendimento, da sua cabeça, não vai crescer, não vai aprender, não vai crescer. Se você é orgulhoso, não combina com Jesus, que é humilde. E ele então quer nos mostrar aquilo que ele fala em sua palavra. Ele começa com esse: bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. É o primeiro degrau do seu crescimento espiritual. É crescer para chegar lá. E isso começa com a sua humildade. Nós não estaremos prosseguindo nesse estudo, mas podemos dizer, se você pode caminhar comigo nos outros domingos, para estudar versículo por versículo dessas bem-aventuranças, você poderá entender melhor aquilo que Jesus quis dizer quando falou aos discípulos que eles seriam bem-aventurados, felizes, começando por ser pobre em espírito, e vai por aí afora, para pertencer ao reino de Deus, para pertencer ao reino celestial, para ser de Jesus, para ser de Deus, nas mãos de Deus. Nós queremos convidá-lo a pensar nesses versículos, tirando as lições para a sua vida, porque há coisas muito interessantes. Nesse sermão extraordinário, que é o Sermão da Montanha, Jesus contou algumas coisas muito fortes para os seus discípulos. Ele disse para eles, conforme está no versículo 13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, isso é, sem nenhum sabor, como lhe restaurar o sabor? Se o sal não for salgado, o que vai fazer com ele? Vai jogar fora. E ali Jesus diz, para nada mais presta senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim acontece quando alguém perde o seu sabor, perde o seu significado, perde a sua condição de ser um discípulo de Jesus Cristo. Ele também nos fala dizendo que os discípulos de Jesus são como a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas nós também não podemos acender uma lâmpada, uma lamparina, e colocá-la em outro lugar, a não ser na parte mais alta da casa, para iluminar a casa toda. Se você não tiver esse conceito a respeito de si mesmo, de discernimento a respeito de que é a sua vida e que você precisa de Jesus na sua vida, você não vai crescer na palavra, não vai aprender da palavra, não vai andar segundo a palavra. Nós queremos que você possa andar cada dia ter a sua oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. E nessa sequência de estudos, nós estaremos aprendendo como crescer na palavra de Deus. Quando nasce uma criança,
ela pequenina. E vai ter que primeiro tomar a mamadeira ou o leite materno para crescer. À medida que vai crescendo, vai se desenvolvendo, também passa a comer uma comida mais forte para seu crescimento físico. E vai crescendo e desenvolvendo-se. À medida que cresce e se desenvolve, também o seu alimento muda. E é isso que nós queremos contar para você. Nós estamos aqui lendo e meditando, e cada momento nós vamos mudar o texto para ser de acordo com o seu crescimento espiritual. Você precisa crescer. Todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos alcançar um discernimento da palavra de Deus que nos leve para mais perto de Deus, mais perto dos ensinos da palavra de Deus, para praticá-la. Convidamos você a participar com isso conosco. E Jesus nos diz que ele não veio para destruir a lei ou os profetas. Ele não veio para fazer isso. Eu vim, na verdade, para que as pessoas possam ter um entendimento da palavra de tal maneira que possam também ensinar os outros a fazer o mesmo e possam crescer também como os discípulos de Jesus cresceram. E nós poderemos crescer também e cada dia aprender mais e mais. E ele diz: porque eu afirmo, verso 20, que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Nós pensamos assim, os escribas e fariseus, nós sempre olhamos na palavra de Deus e vimos como uma espécie de inimigos ou adversários de Jesus e dos seus apóstolos. Não, é verdade que eles eram, muitos deles, mas muitos deles também se converteram quando eles reconheceram que eles precisavam de Jesus. E a nossa justiça deve exceder a deles, porque isso é, devemos ser mais apegados à palavra de Deus, mais apegados ao Espírito da palavra de Deus do que eles próprios, que se preocupavam em detalhes da palavra e não com a verdade presente nas palavras para poder crescer. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida seja colocada nas mãos de Deus cada dia. Que a sua vida seja posta nas mãos de Deus, não como alguém que está memorizando um texto, que decora um texto. Não. Essa palavra tem que produzir fruto na sua vida. No seu dia a dia, você deve viver de acordo com a palavra de Deus. É necessário que primeiro você seja como o pobre de espírito. Você seja humilde. É preciso ser humilde. Se você está cheio de orgulho e vaidade, nunca vai aprender a palavra. Você acha que você sabe tudo, não sabe nada. Tem que aprender. Cada dia. E Deus vai operar na sua vida. E você vai crescer cada dia com Jesus. E desejamos que a sua vida seja enriquecida hoje com essa introdução, podemos fazer das bem-aventuranças, e começando com o primeiro versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para crer em Jesus, precisa ser pobre no espírito, ou seja, ser humilde no espírito, para aprender com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E nós queremos, nessa hora que terminamos esse instante de meditação, gostaríamos de dizer para você, nós queremos que ver cada um de vocês se dispondo a andar com Jesus, procurando na sua graça, no seu favor, o seu desenvolvimento para ser vitorioso no seu dia a dia. É o que nós faremos nessa hora enquanto estivermos ouvindo a melodia que encerra esse momento de meditação em cada dia do seu viver. Após essa melodia ser tocada, eu estarei orando e despedindo o grupo com a bênção apostólica. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça
Oremos ao Senhor nosso Deus nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos. E nesse espírito do hino que ouvimos há pouco e que cantamos em nossos corações, que seja o nosso andar assim, humilde diante de Ti, com toda a dedicação do nosso coração em testemunharmos da Tua palavra. Seja o nosso coração humilde e sejamos nós dedicados a Ti e dispostos a falar de Jesus, testemunhar de Jesus, falar àqueles que estão ao nosso redor, aos irmãos nossos da igreja que podem estar abatidos por qualquer razão que nós não saibamos o que é, mas Tu sabes, Senhor. Nós te pedimos, a Tua graça esteja sobre eles, sobre nós, sobre todos aqueles que Te amam. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam agora conosco e para todos sempre. Amém.